Olá pessoal, vamos então dar início a mais uma aula ao vivo aqui no Facebook. Hoje, em homenagem aí ao dia do acupunturista, e ontem teve jogo da seleção brasileira, nós resolvemos fazer essa aula prêmio aí, que é sobre as disfunções musculares e a medicina tradicional chinesa. Então, antes da gente começar propriamente dita a aula, eu queria deixar aqui registrado que hoje é dia 24 de março de 2017, é uma sexta-feira, exatamente 19 horas. Estamos iniciando a nossa 13ª aula ao vivo aqui no Facebook. Queria agradecer muito a presença de vocês, não só ao vivo, mas a presença aí do pessoal que assiste posteriormente, né, a aula, que assiste lá no YouTube. Quero dizer também que a aula está no YouTube. E também gostaria de frisar o seguinte: quando a aula termina e o pessoal assiste ela logo após, né, quando termina, ela fica disponível também no Facebook, eu não tenho mais acesso. Então o pessoal fica fazendo pergunta e não dá para eu responder, tá? Às vezes eu respondo lá no próprio Facebook mesmo, mas ao vivo, assim, eu falando aqui como eu vou responder os questionamentos de vocês, não dá, tá? Por conta que a aula já acabou, a aula é ao vivo e ela fica disponível, tá certo? Tranquilos? Tá dando para escutar direitinho aí, pessoal? Por favor, vai nos noticiando aí se o áudio tá bom, se tá tudo tranquilo, para a gente começar a aula e aí dizer de onde vocês são, como que nós estamos aí, tá escutando bem, tá tranquilo? Beleza, então. Olha só, nós vamos então seguir o cronograma agora. Nós vamos seguir o cronograma. A Lohan está me lembrando aqui para solicitar vocês para compartilhar, para mais gente participar da aula, que isso é bom para todo mundo, né? Porque quanto mais nós conseguimos organizar o raciocínio do tratamento, do trato da medicina chinesa, mais pacientes vão se recuperar mais rápido, mais a acupuntura fica bem falada e mais nós vamos fortalecer, mais ainda vamos fortalecer as ideias da medicina tradicional chinesa, tá certo? Então compartilhe aí com a gente, chamem seus colegas para a aula, são 7 horas, uma sexta-feira bem bacana, bem gostosa, aqui em Foz do Iguaçu agora faz 23 graus, tá certo? Então estamos aqui para fornecer o melhor que nós podemos oferecer. Espero que vocês estejam gostando. Então estou ajeitando a câmera aqui, né, tá cortando minha cabeça, então vamos lá. Então, gente, o seguinte, o tema, ele compreende uma situação que é muito simples de ser resolvida, muito tranquila, mas às vezes a gente complica. Então vamos lá, vamos começar do básico. O básico é entender da fisiologia energética. O básico é você compreender como a estrutura física é formada e de qual elemento, de onde vem essa estrutura física, para que você também compreenda que determinado elemento deverá ser tratado para que aquela disfunção seja sanada. Então, e a primeira parte da aula, passando aqui o conteúdo programático para vocês, conta com essa condição, né, que eu vou explicar a fisiologia energética do processo da questão muscular, da questão osteomuscular, da questão ligamentar. Então vocês aí, quem tiver alguma dúvida, queira que eu aprofunde algum tema, é só jogar aí, a Lohan me passa, eu vejo se tem sentido a gente colocar no conteúdo. E depois, na segunda parte, iremos falar da própria disfunção, eu quero fazer uma correlação com a fisiologia orgânica, e no terceiro momento a gente vai falar de tratamento, tá ok? Tratar as disfunções orgânicas. Quero lembrar de mais nada, domingo, horário oficial, 8 horas, nós temos aula de acupuntura aqui no Facebook novamente. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas domingo nós temos outra live aqui no Facebook. Esse horário já é um horário que nós vamos manter aí, se depender de mim para sempre, somente quando acontecer algum imprevisto, ter que viajar, alguma coisa, que nós não vamos dar essa aula. Então, todo domingo às 8 horas, estamos ao vivo no Facebook com alguma temática, e a temática deste domingo é bem interessante, e é a respeito da... O que é mesmo a temática do domingo? Das estações do ano. Fala pro pessoal, que tem gente falando que tá travando. Fala para eles fecharem e abrir novamente, porque isso é o problema do computador de cada um. Pessoal, quem está travando aí, fecha lá, fecha o link
fecha a página e abre novamente. Por quê? Porque deixa a página carregar novamente, porque talvez você já estava aberto a página antes de começar e começou direto, o computador vai travando. Porque nós estamos com 3 máquinas aqui testando, então está tudo funcionando. Pode ser o computador ou a internet. Então, por favor, fecha aí a página lá no xizinho vermelho e volta para que comece e não trave, tá? Então, gente, a ideia central é fazer essa introdução, esperar o pessoal ir chegando aí na turma, na sala, e aí, à medida que a gente vai fazendo a introdução, vocês vão emitindo as suas perguntas. Se tem algum tema específico, alguma disfunção, alguma patologia, ligamento, menisco, tensão muscular, vocês me falem aqui que a gente vai acrescentando, tá ok? Então, vamos lá. Podemos começar, então? Sim. Ok. Pessoal, então, ó, podemos começar? Podemos começar? Sim, podemos. Tá. Então, o pessoal, eles responderam aí. Sim, sim. Tem gente que fala... Pessoal, o negócio aqui é ao vivo, é assim mesmo, viu? Vai na espontaneidade, porque nós somos assim, a vida inteira fomos assim e vamos continuar. Ó, só para depois perguntar, minha camisa lá da China, eu comprei lá na China no dia que eu fui, muito tempo atrás, R$15, viu? Quem quiser, a gente pode vender aí depois, tá? Pode não? Então vamos lá, quantas pessoas nós temos na sala agora? 27. Vamos subir isso aí para 100, pessoal. Vamos lá, compartilha e vamos subir esse número aí para a gente poder ficar tranquilo no sentido de que a informação está chegando a todos vocês. Então, vamos lá, vamos dar início. Pessoal, então disfunções musculares. O que eu quero mostrar aqui hoje, o que eu quero expor para vocês é a minha experiência teórica e prática dessa condição. E a primeira situação que a gente tem que falar é da fisiologia energética. A fisiologia energética, ela, diante dessa condição, ela é explicada e será explicada a partir da energia Yin-Ti. O Yin-Ti é a energia responsável pela somatização, pela densificação da matéria. Então a energia, quando se transforma em matéria, ela vai sofrer esse processo por um ingrediente, por uma matéria-prima chamada Yin-Ti. E o Yin-Ti, ele é fabricado, ele é produzido quando você já nasceu, quando nós já nascemos, né? Ele é produzido pelo baço pâncreas com a ajuda do nosso amigo estômago. Então, os músculos dependem diretamente do estado energético ou da qualidade energética do baço pâncreas e do estômago. Comece a pensar por aí já. Então, se você tem um paciente com problemas musculares, ou se você tem cãibra constantemente, ou se você tem tensão muscular, se você tem fadiga, se você tem, enfim, qualquer problema muscular aí, por favor, entendam que o problema inicial a nível energético começa no baço pâncreas e no estômago. Mas então, quando eu penso em baço pâncreas e estômago, eu tenho que também pensar que esse órgão e essa víscera nutrem energeticamente outras partes do corpo, como, por exemplo, mucosa, como, por exemplo, tecido adiposo. Quem produz tecido adiposo são eles, tanto o marrom quanto o branco. Além disso, o baço pâncreas e o estômago forma e nutre a boca, a gustação. Então tem uma diferença agora. A língua é nutrida e formada pelo coração. A língua, a partir da função de linguagem, de falar, de expor, o coração domina. Porém, a língua é um músculo. E a partir do momento que eu entendo que eu tenho papilas gustativas na língua, e essas papilas gustativas na língua, elas vão recepcionar, receber, assimilar o sabor, as papilas gustativas, a partir da superfície da língua, é dominada pelo baço pâncreas. Então isso está bem escrito no nosso mini book de língua, tá? A gente escreve toda essa teoria prática para que você entenda de maneira simples e de uma forma que a fisiologia energética consiga explicar. Então, o baço pâncreas e o estômago, elemento terra ou essência I, domina os músculos. O papel maior do baço pâncreas e do estômago, a função máter dele, a primeira função do baço pâncreas é fornecer a forma física. Então, se você tem músculo ou tem pouco músculo, se você tem osso fino, osso espesso, enfim, a sua forma física, a minha forma física, a nossa forma física, ela é determinada pela energia do baço. O baço pâncreas vai modelar a forma. Então,
Então, qualquer alteração da forma física, do padrão normal, temos um problema no baço. Daqui a pouco explico sobre isso. Então, você tem que entender, você busca entender agora que as disfunções musculares têm como matriz de desequilíbrio energético, quer dizer, a etiopatogenia energética de uma disfunção muscular é do baço. Ok? Tá todo mundo entendendo? Põe um joinha aí para nós aí, para a gente poder ir com calma, acompanhar, porque hoje é sexta-feira, sem correria. Amanhã tem muita gente aí que tem aula de acupuntura e eu falo para vocês que quando eu tinha meu curso, eu torcia o tempo todo para chegar logo o curso, eu tinha ansiedade demais para chegar o curso logo, para eu aprender mais a acupuntura. O pessoal vai interagindo aí. Vocês podem interagir. Tema, lugar de onde vocês são, perguntas, porque eu vou anotando tudo e no final o professor Fabrício responde. Deixa eu pegar o microfone aqui. Pessoal, a Lorraine está falando para vocês interagirem mais aí, falar de onde vocês são, compartilhar, buscar e vamos lá, tá? Fala de onde é, o tema que vocês querem ouvir, então vamos lá. Então, repetindo, o baço pâncreas, a função máter dele é a forma física. Alterou forma, o baço pâncreas está com problema. Ah, mas alteração de forma é só obesidade ou sobrepeso? De forma alguma. De forma alguma. Qualquer alteração de forma. A minha cicatriz de acne aqui é uma alteração de forma. Professor, mas o que é a acne ou o que a acne tem a ver com o baço pâncreas? Não tudo, mas 50%. Por quê? A pele é metal. A face é coração. O meridiano que passa aqui é estômago. E o problema, a disfunção em si é um excesso de atividade onde o sebo, né, que é da terra, começa a me dar problema. Então a acne ela tem também problemas relacionados ao elemento terra. É só você começar a observar a coerência dos fatos que você chega à conclusão sozinho. Mas vamos lá. Então os músculos são formados a partir da energia yin produzida pelo baço pâncreas com a ajuda do estômago. Esses músculos serão formados, a carne, diante da energia que é produzida. Essa energia ela é densa, é uma energia que vem dos alimentos. Ok? Ok. E a estrutura muscular vai formatar uma segunda ordem, um segundo nível de forma física. A primeira é a ossatura e depois vem os músculos para compensar ou para organizar essa ossatura. Essa estrutura muscular, ela necessita de um complemento energético do rim. Por quê? Porque o rim, ele é o órgão responsável por assimilar a energia ancestral, transformar essa energia ancestral em imunidade ao sistema imune e, além disso, o rim é o responsável por nutrir todos os tecidos do organismo a partir da energia ancestral, que faz isso através dos vasos maravilhosos. E existe agora uma inter-relação ou uma interação entre músculo e ossos, ou músculos e ossos, também acontecendo durante a infância, onde a contração muscular, o estímulo à atividade muscular, o estresse muscular estimula o crescimento ósseo. Então você percebe aí claramente, a partir dessa estrutura ou dessa condição, dessa função, dessa atividade, que o baço pâncreas realmente ele exerce um certo comando ou domínio sobre a energia da água. Por quê? Porque osso, ou os ossos, ou o sistema esquelético, tem relação com rim. E músculos têm relação com baço. Se você é uma pamonha morta, é uma pessoa que não faz nada, fica deitado o dia inteiro, sua musculatura vai ficar flácida. E os seus ossos também. Pessoas obesas que ficam o dia inteiro deitadas sem fazer nada, ou pode não ser obesa também, pode ser o que for, vai ter uma tendência maior aos 40, 50 anos a ter osteoporose. E o homem vai ter problema na coluna. Por quê? Porque não movimenta, porque é sedentário, ok? Eu estou falando pamonha, não é no sentido pejorativo, não, aliás, é um sentido pejorativo. Eu falo de mim mesmo, por quê? Quando eu era menino, meu joelho vivia ralado, sabe por quê? Porque eu saía correndo com meus coleguinhas e caía, eu era uma pamonha. Todo mundo falava, ô, larga de ser pamonha. Então essa pamonha amarela é doce, eu prefiro doce, não sei vocês, mas tem relação com baço, né? Tem relação com a terra. E é de milho, né? Então, a pessoa pamonha, ela vai ter uma flacidez muscular, essa flacidez muscular não estressa a estrutura óssea, não estressa o sistema esquelético para ele desenvolver, e aí eu tenho uma tendência à osteoporose mais adiante. Então, uma osteoporose com 90 anos é normal, agora uma osteoporose com 40, 50 não é normal. A pessoa que é pamonha, que gosta de ficar quieta em casa, não toma sol, não movimenta. Então, você vê aí que o baço pâncreas deixa de exercer essa influência no elemento água a partir, ou
buscando esse exemplo aí da estrutura óssea. Entendem? Então você começa a fazer essa interação, fisiologia orgânica, fisiologia energética, teoria dos 5 elementos, você encontra justificativa para tudo, e o objetivo final dessas justificativas, desse raciocínio, dessa linha de raciocínio, nada mais é do que tratar, simplificar o tratamento, como eu disse no início da aula. Vamos parar, início da aula não, num vídeo lá no Instagram. Vamos parar de complicar as coisas, vamos simplificar. Então quem tem a responsabilidade de passar o conhecimento, simplifica, estuda. O cara que quer passar o conhecimento, ele tem que passar o negócio mastigado. Eu já tive muita aula e tem muito professor que chega, faz aquele alvoroço, aquela técnica, faz uma mágica, uma magia, o povo fica, que coisa bonita, linda, vai praticar na segunda-feira? Não, por quê? Porque é difícil, entendeu? É complicado, eu não anotei direito, meu colega não passou a filmar, sempre tem uma desculpa para fazer. Então, eu particularmente tento simplificar. Eu não sei se vocês concordam ou não. E diante dessa situação, a simplicidade ela vai fomentar um equilíbrio mais rápido ao paciente. Então, o aluno ou os nossos colegas, né, que recepcionam a informação precisam receber a informação de forma mais mastigada e uma maneira e a mastigação, né, até o tema da aula também envolve isso, é nada mais nada menos que simplificar a forma de entender para tratar, tá? Tá cheio de gente com problema aí. Então, seguindo, o baço pâncreas forma e domina os músculos. A estrutura muscular, então, dominada pelo baço pâncreas vai ter ou vai sofrer problemas, vai sofrer disfunção, vai ter um desequilíbrio. Esse desequilíbrio maior, inicial, o princípio dele é nas energias do baço pâncreas. Certo? Entendido isso? Ok? Por quê? Porque isso vai ser muito importante no final da aula quando formos tratar o nosso paciente. Tá ok? Então, beleza. Então, agora nós vamos... ultrapassamos aí 17 minutos de aula, então nós vamos agora desenvolver mais sobre o mecanismo patogênico que oferece as disfunções musculares para que a gente possa entender, né, de forma coerente para tratar depois. Mas antes disso, eu gostaria de falar que nós iniciamos dia 20 agora o curso de Combinações Inteligentes, Protocolos Eficientes. O curso está bacanérrimo, está muito bom, muita discussão aí no WhatsApp. Se tiver alguém do curso aí, ó, levanta a mão, né? Se tiver alguém do curso de Combinações aí na live, né? Apareça aí, mostre a sua cara, tá? Contar para os colegas aí como está sendo o curso está muito legal, ainda temos vagas ainda, são poucas, mas temos. Todo dia tem gente aparecendo no curso aí, tá bem legal o debate ali sobre os vasos maravilhosos, cada um colocando a sua opinião, o que aprendeu. Ontem nós falamos sobre os principais pontos de acupuntura, no WhatsApp isso, né? Porque os vídeos eles já tem uns temas fixos ali, eu coloco algumas temáticas que o pessoal vai discutindo e falando. Gostaria de falar também do nosso curso em São Paulo sobre costurando os pontos, né, o tema costurando os pontos. A Lu Giroto é do curso. Ah, Lu Giroto, um abraço. Então, o curso em São Paulo, costurando os pontos, Hotel Félia, Avenida Paulista. Gostaria de falar para todos que nós estamos indo para São Paulo de uma forma independente. Centro Benesse, Fabrício Borges, eu, Lohane e a equipe, a Amanda, a Gisley, o Rafael, a Poliana, todo mundo ali do centro. Nós vamos com a equipe de filmagem também. Nós estamos indo lá com a cara e com a coragem. Espero contar com vocês, com o apoio de vocês. E quem quiser me chamar para comer, para almoçar lá, pode chamar para jantar. Tem que pagar para mim e para minha esposa. Não tem problema não. Mas aí você me leva num lugar assim bom, ali na família Mantini, né? Onde é que você quer ir? Pode falar aí que o pessoal leva nós lá. Isso, nós não somos de São Paulo, né? Mas nós estamos lá com a cara e com a coragem. Então, por favor, vamos lotar o hotel lá. Vamos fazer bem feito o serviço, porque eu conto com vocês. Giroto, muito bom. Ótimo. Parabéns por vocês estarem no curso. Conta pro pessoal aí como é. Vamos lá então, pessoal. Então, seguindo, ó, curso dia 26 e 27, tá? Nós estamos aí no terceiro lote e quem fizer a inscrição ganha o lead de biotipologia. Participa do lançamento lá. O lançamento vai ser lá. Quem pode tirar foto comigo, tem problema não, tá? E uma fotinha, né, eu vou cobrar R$3,50 na foto, mas não dá nada não. Brincadeira. Gente, seguindo. Então, músculo baço pâncreas, certo? Aí eu pergunto a vocês, diante de tudo que vocês já estudaram aqui junto comigo, já leram nos livros, viram nos vídeos, baço pâncreas se estressa com o quê? Baço pâncreas, ele cria problema emocional com o quê? Com o que o baço pâncreas é sensível? Ele é sensível a uma situação chamada preocupação.
Ah, professor, então você vai falar agora que o jogador de futebol tal, teve uma lesão muscular assim assado porque ele é preocupado? Calma que eu vou te explicar isso aí daqui a pouco. Essa aí é o pulo do gato pra você entender. Calma. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu quero dizer aqui o seguinte. Todo e qualquer desequilíbrio, distúrbio do baço pâncreas começa pela preocupação. Tá? A preocupação é um estado emocional que eu expliquei ele agora, em 1 minuto. Antes disso, eu quero dizer, você vai perguntar assim, ah, professor, mas eu aprendi que o baço pâncreas pode ser lesado pelo coração. Parabéns. Eu aprendi que o fígado também lesa o baço pâncreas. Parabéns, tá certo, tudo certo. A questão é que, quando aquele processo de dominação ou de geração chega no baço pâncreas, desequilibra o baço pâncreas, eu tenho que entender que por esse desequilíbrio, mesmo que chegou de outra via, ele vai ofender o baço pâncreas porque ele está despreparado, porque ele tem um caminho aberto, esse caminho normalmente tem relação com a questão emocional, ok? Agora o problema é esse, né? Quero ver entender a emoção. Muita gente briga comigo. Ah, mas você só olha a língua, não olha pulso. Ah, não sei o que, não sei o que. Gente, o que adianta você saber pulso ou saber língua se você não sabe a diferença entre preocupação e ansiedade? Não adianta nada. Concorda ou não? Tem que saber, preocupação é uma coisa, ansiedade é outra. Indague também as pessoas que falam com vocês sobre preocupação é você dormir e acordar pensando uma coisa só e ainda adicionar conteúdo negativo a essa informação. Então você acorda e dorme pensando só numa coisa. Eu tenho que pagar uma conta segunda-feira. Eu tenho que pagar uma conta segunda-feira. Hoje é sexta. O dinheiro está na conta, mas ele tem que pagar. Aí passa segunda, né? Ah, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer não sei o quê. Ah, eu tenho que emagrecer. Ah, eu tenho que isso. Então, você vai eliminando os problemas da pessoa, você fala para a pessoa, não, mas o dinheiro está na conta, não sei o quê. Ah, no final, sempre tem que ter alguma coisa. Então, a preocupação é aquele estado emocional onde a pessoa não consegue ficar sem um trelelé na cabeça. Ela tem que ter um negócio na cabeça, ela tem que estar fazendo alguma coisa. Por quê? Porque senão a cabeça dela fica doida. Entende? Mas agora, repito, a preocupação é só uma informação. E a ansiedade? A ansiedade são várias coisas. E, ó, uma coisa eu te falo, hein? Se tem uma pessoa que entende ansiedade, essa pessoa aqui é o papai aqui. Por quê? Porque eu já fui muito mais ansioso, hoje eu sou menos. Entendeu? Por quê? Porque a gente trabalhava muito mais, enfim, não tem um motivo, agora não adianta falar, mas a questão é, eu sei do que eu estou falando. Professor, você é psicólogo? Não, professor, o conceito de psicologia vai te bater. Não vai bater nada não, tem que estudar e parar de tormentar. A questão é entender. Ansiedade é caracterizada por um excesso de pensamentos ao mesmo tempo. A pessoa pensa 67 coisas ao mesmo tempo. Então, ela acelera, igual uma ventoinha, igual um ventilador acelerado. E ela não consegue ficar quieta, mas não é porque ela tem só um pensamento, não é porque ela está preocupada. É porque ela precisa gastar energia, porque a cabeça dela está a 1000 por hora. Quando você tem a ansiedade e você acelera isso, você vai gerar um problema na Terra, sim, é claro, porque o excesso de calor vai consumir a Terra ou vai deixar a Terra mais densa por conta de uma reação contra ou natural para a Terra segurar a onda aí com fogo. Porém, você vai compreender agora o seguinte: quando o seu paciente tiver o rosto amarelo e oleoso, preocupação. E quando o seu paciente tiver o rosto suado, não oleoso, suado é diferente. E vermelho, ansiedade. Por quê? Porque oleosidade é óleo, é sebo, é glândula sebácea. Quem domina a glândula sebácea? Terra, baço pâncreas. E o coração? O coração domina a glândula sudorípara. Calor, ele tem que esterilizar a água, o calor, para poder o quê? Para poder controlar a temperatura interna a partir deste movimento fisiológico. Então, entendendo, a preocupação vem, densifica a energia, ofende o baço pâncreas. O baço pâncreas ofendido aumenta a sua fome, você começa a comer coisa errada, esse alimento errado são os alimentos úmidos, esses alimentos úmidos vão ser a matéria-prima do seu inti, o seu inti produzido de alimento úmido, ele vai sair como? Úmido, então inti úmido é um inti denso, patológico, patogênico. Agora vem uma outra coisa que é uma encruzilhada que eu encontro aqui que eu não posso ir adiante sem explicar. Quando você tem muita fome, você tem calor no estômago. Quando você tem muita fome por alimento úmido, você está usando a instintualidade. Alimento úmido, ele vai ser a matéria-prima de um inti também úmido,
Então o Inti, ele é denso, mas ele não é úmido. Agora o Inti úmido, ele é patológico. Então ele circula no seu meridiano devagarzinho. E essa circulação mais lenta faz com que essa energia se impregne, e essa impregnação energética faz com que haja a estagnação de Inti. Então eu tenho agora um entendimento. Quando o Inti está denso, por estar úmido, porque eu estou comendo muito, esse mesmo Inti vai circular de uma forma mais lenta, e essa lentidão do Inti faz com que o Inti, ou a energia Yin, ou a energia dos alimentos, se impregne na parede dos meridianos. Professor, meridiano não existe não, mas para, se você não acredita em energia, meu amigo, você vai ser, então vai fazer outra profissão aí, se você não acredita, aliás, eu não estou nem a questão de acreditar, se você não entende, né, se você não quer entender também, para paciência, tá? Ah, professor, você fica esse negócio de energia. Gente, ó, energia é energia. O público que não entende energia tem que abandonar a profissão, senão vai picar a agulha, 2, 3 agulhinhas lá, vai fazer uma dorzinha, aquela coisinha lá que não tá na nossa praia, não. Então, o Inti denso, úmido, ele vai impregnar e vai se desdobrar fisicamente em gordura, em algo denso. E no músculo? Agora que é a nossa questão. Quando você tem esse componente que eu acabei de explicar, ele é uma via direta, quando você tem todo esse componente aqui, alimento úmido, Inti úmido, estagnação, eu desdobro em algo mais denso, físico, os músculos vão sofrer a rebarba. Neste momento agora que eu estou explicando aqui, o músculo sofre a rebarba porque ele não recebe o conteúdo, o alimento, a nutrição que ele deveria receber. Porque o Inti não consegue chegar lá porque está denso. Esse Inti vira gordura. Aí eu pergunto, quando eu tenho esse mecanismo patogênico direto, onde o alimento úmido foi consumido e é a matéria-prima para o Inti úmido que se estagna, o músculo não recebendo esse conteúdo energético, eu vou ter alteração de forma, ponto. Porque eu não tenho Inti para fornecer a forma. Mas eu vou ter flacidez, eu vou ter fraqueza muscular, eu não vou ter tensão muscular. Porque a gente tem a ideia de achar que tensão muscular é sinônimo de força, e não é. Força é outra coisa. Então, quando o Inti está denso, você está ganhando peso, seus músculos tornam-se flácidos, fracos. Concorda ou não? Pode responder aí que eu vou beber uma água. Tá tudo bem por aí? Tem que falar alguma coisa? Ótimo, comentário do pessoal. A Ana Isabel está perguntando quando vai ter cursos em Portugal. 2018. Novembro de 2018 estaremos em Portugal. Inclusive, no final do ano nós estamos indo lá para já olhar o local, tá? Então se prepare. Ou vai ser Lisboa ou vai ser no Porto. Mas em 2018, em novembro, mais ou menos ali, entre 10 e 15 de novembro, a gente vai estar lá. Tá ok? Pode guardar aí na agenda e divulgar. Tá? Obrigado. É a Ana? Ana Isabel. Ana Isabel. A Ana Isabel comprou todos os livros, eu acho, já, que eu conversei com ela já. Então, pode seguir? Pode seguir. Beleza. Vocês entenderam? Dá o ok aí. Dá o ok. Tá tudo ok. Tá. E tem uma pessoa, a Vânia, que é de Porto. Porto? Isso. Então a gente vai lá para ver de perto como que tá, como que não tá. A gente não tem contato nenhum, porque a gente faz aqui de forma realmente independente, vai com a cara e com a coragem, já falando aí do curso São Paulo, 26, 27 de agosto, tá ok? 26, 27 de agosto, conto com a presença de todo mundo lá, vamos fazer bonito. A Rocha falou que você é muito foda. Foda? De boca aberta e feliz que aprendeu muita coisa com você, conseguiu finalmente aprender a medicina chinesa de uma forma fácil e que sempre acreditou. E que vai tirar a foto com você em São Paulo. Tira, 3,50. Guarda os 3,50 aí, né? Claro. 3,50. Então vamos lá. Onde é que eu parei? Fala aí, gente, onde ele parou. Ah, lembrei. Vamos lá. O Inti denso, úmido, se transforma então, aliás, se estagna, você não recebe, o músculo não recebe aquele conteúdo que ele precisa. Aí agora o bicho pega, você tem flacidez. Se o senhor tem flacidez, se o senhor não está recebendo energia no músculo, você vai ter o que à noite? Você liga o ar-condicionado, a sua perna fica para fora do ar, vem o frio, faz vasoconstrição na estrutura muscular, já sem energia, o que acontece? O ácido lático começa a entrar
ou penetrar ou adentrar, né, a estrutura muscular e vai dar aquela cãibra horrível, né? Você acorda com cãibra. Aquela pessoa que tem cãibra na batata da perna, imagina você acordar com a cãibra na batata da perna, tá tendo aquele sonho maravilhoso na Ilha Azul, com aquela água azul, tomando água de coco, né, aquele negócio todo, aquela cãibra horrível. Por quê? Porque tá comendo coisa que não presta, tá comendo alimento úmido, está comendo glúten, lactose, larará, larará, essas coisas que não prestam. No livro, capítulo 8 ou 9, está lá escrito tudo que tem relação, e o minibook de obesidade também tem essa relação mais completa aí para vocês. Então, essa musculatura que não recebe o INTI, ela vai ficar flácida e fraca. E essa fraqueza com flacidez vai fazer com que você tenha cãibra. É a primeira coisa que eu tenho aqui para dizer. E você está... Qual é o sinal que está acontecendo? O sinal é a pança crescendo. O sinal é o rosto ficando redondo. O sinal é o açúcar que você come. O sinal é o requeijão que você come, tá? Então, gente, agora a gente nem sabe o que mais tem nesses requeijões, nesse lugar, né? Que eu vou te contar. Pode investigar o leite condensado. Aqui tem uma máxima aqui dentro de casa, aqui no povo que trabalha lá no centro, que se investigar o leite condensado, eles não vão deixar de comer, não. Então é melhor nem investigar, né? Tem coisa que é bom não mexer, não. Leite condensado é diferente. Bem, então, o INTI não chega no músculo, a estrutura está flácida. Então anota isso aí agora, por quê? Porque é o primeiro raciocínio que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Na questão prática, na questão de tratamento, ok? Diante do que a gente está vendo, a musculatura fraca, a musculatura flácida, ela tem uma tendência maior a produzir menos trabalho, né, a produzir menor eficiência na contração muscular, essa é a palavra. Então, uma musculatura flácida, fraca, ela produz menos, ou ela tem menor eficiência ao trabalho muscular. Então, a contração é incompleta, é aquela coisa, aquela preguiça que fomenta o alimento fomenta essa flacidez, então você tem que fazer o quê? Você tem que buscar fazer o fortalecimento. Fortalecimento físico, exercício físico, é o personal trainer que vai fazer e é o fisioterapeuta que vai fazer. Nós não vamos ficar passando exercício para ele fazer e fortalecer, não. O acupunturista, porque eu trato o acupunturista de uma maneira generalizada, até mesmo aquele que não tem curso superior, tá? Ele tem que fazer o fortalecimento a partir da eletroacupuntura, entendeu? Então, fortalecer para nós é eletroacupuntura. Daqui a pouco eu explico, está anotado aqui para eu explicar como vocês vão fazer. Tá ok? Fortalecimento com eletroacupuntura. Exercício, se você não for fisioterapeuta ou profissional de educação física, não vá fazer prescrição não, tá? Tem um fisiatra também que pode fazer, né? Ok? Então vamos lá. Diante do que a gente está falando, então, nós temos um primeiro mecanismo patogênico, que é a flacidez, que é a fraqueza muscular, e vai virar uma contratura muscular. Quando eu tenho uma contratura muscular, eu tenho que entender que eu tenho 3 graus de lesão. É o grau 1, grau 2, grau 3. O grau 1, eu vou ter uma contratura. Gente, contratura é... Como posso dizer? É uma lesão muscular no qual eu tenho uma dor intensa, o músculo perde a função e eu tenho 3 graus de lesão, 3 níveis de lesão. Primeiro nível, não há uma lesão tão grave, eu tenho ali uma perda de continuidade na fibra muscular, mas não há uma lesão tão grave. No segundo momento já há perda de maior quantidade de fibras musculares, né, uma perda de continuidade, essas fibras como se estivessem rasgadas, então eu tenho um comprometimento maior. No grau 3 já é considerado um grau avançado, é grave e normalmente é cirúrgico, dependendo da pessoa, do paciente, né, é melhor fazer a cirurgia. Então ali já há um esgarçamento, já é uma separação, uma perda de continuidade das fibras musculares. Então, o músculo separa um do outro. Então, gente, eu caminhei de uma alimentação errada, de um excesso de fome com alimentos úmidos, para chegar agora nesse processo de lesão ou disfunção muscular chamada de contratura, e essa contratura veio a nível físico-muscular de uma flacidez ou de uma fraqueza muscular que foi anunciada por uma cãibra. Tá? Por que tudo isso? Porque o INTI denso não chega na estrutura muscular para poder nutrir o músculo. E essa nutrição, então, defasada faz com que haja todo esse componente aí. Sem contar que esse próprio componente de estagnação se dá na parede muscular. Então, a energia não penetra ali, o oxigênio não penetra, o INTI não penetra, a atividade muscular é comprometida. Seguindo.
Então a contratura eu tenho grau 1, grau 2, grau 3. O grau 1, vamos falar dele. Você vai observar bem que há uma perda de continuidade na estrutura muscular, então eu tenho dor, eu tenho edema, eu tenho um rubor, se o processo inflamatório for inicial e tal. O que você tem que pensar? Você tem que pensar que no momento em que há dor, seja a palpação ou o movimento, ou os dois, você tem agora a noção exata que um ponto ou vários pontos de acupuntura aparecem. Então, os pontos Ashi ou pontos Ashi, né, são os pontos que se abrem ou aparecem, ou eles nascem no momento em que há uma lesão muscular. Então, quando ocorre uma lesão muscular como essa que eu expliquei o vídeo todo, a aula toda, vai aparecer pontos de dor chamados pontos Ashi ou pontos Ashi, e esses pontos Ashi ou pontos Ashi, eles vão se tornar dolorosos, ou melhor, eles são os pontos de dor, né? E eles aparecem por querer, para mostrar ou demonstrar ou me avisar que eu tenho uma lesão ali que ali precisa ser tratada. Então a dor física existe basicamente para te avisar que você tem um problema. Então agora eu tenho um problema relacionado a uma contratura onde aparece um ponto Ashi, e esse ponto Ashi então é filho dessa lesão. Aí eu pergunto a você, qual meridiano de acupuntura que foi lesado no momento em que eu tenho uma contratura muscular? Vai lá, responde. Qual? Vou dar um tempinho aqui. Então você tem que entender que o meridiano de acupuntura que foi lesado, ele tem uma condição de ser o tendino muscular. Então você tem que entender que o meridiano tendino muscular, ou meridiano ligamentar, ele estará sendo o primeiro lesado de qualquer disfunção muscular. Por quê? Porque... Ótimo. Quer que fala? Quero. FBP, tendino muscular. Isso. VB, Isso. BP. Calma. Tendino muscular. O meridiano lesado é tendino muscular. Agora, todas as respostas aí podem estar certas. Por quê? Se eu tenho uma lesão muscular, por exemplo, aqui no meu masseter, você tem que saber que o tendino muscular que passa naquela região lesou e, ao mesmo tempo, eu tenho também o meridiano principal do estômago lesado. Então você tem que saber a anatomia dos principais e dos tendinos musculares, que não cabe aqui na aula eu falar. Agora, o pulo do gato é você entender isso, entender o quê? O mecanismo dessa primeira situação de lesão e o segundo pulo do gato. O segundo pulo do gato é você entender o diagnóstico. Você busca o local da lesão e vai agora entender que naquele local por onde passa um meridiano principal também está lesado, está comprometido, ou antes ou vai ficar. Por quê? Antes ele pode ter ficado por ser um meridiano que tem relação com a condição muscular. E depois, porque a lesão levou também uma ofensa ao meridiano que ali passa. Todos entenderam esse processo, esse entendimento, esse raciocínio? Funciona assim. Pensa comigo uma cãibra na panturrilha, uma cãibra na musculatura de gastrocnêmio solear, bem no centro ali, bem na divisa, bem no sulco entre os gastrocnêmios, por exemplo. Ali passa qual meridiano? Da bexiga. Então, você tem um processo muscular, cãibra, já expliquei o motivo, e agora você tem uma lesão antes, ela já podia estar ali antes, né? Ela já poderia ser precoce, antes do processo da cãibra já tem essa lesão da bexiga, ou depois. Então você já faz a associação da lesão do meridiano principal com o local do seu problema, tá ok? Teve alguém que falou aí a respeito dos tendões. Realmente, tendão é fígado. Tendinite, você trata fígado. Vou no final falar sobre a tendinite, pode ficar tranquilo aí, tá, gente? Aí a gente fala de uma maneira generalizada que serve para todos os ambientes. Então vamos lá. A dor muscular, então, causada por uma lesão que leva à contratura, você tem a lesão, você tem o desequilíbrio, né? A injúria sendo provocada no tendino muscular. Qual? Não sei. Por quê? Porque eu tenho que ver a anatomia, eu tenho que ver onde é essa lesão, eu tenho que ver qual meridiano passa ali naquela região. Tanto o meridiano principal quanto o meridiano tendino muscular. Ok? Todos entenderam esse raciocínio? Me fala para eu poder dar andamento aqui. Hoje a gente deve passar um pouco aqui do horário de 1 hora, tá? Já vou avisando aí, viu, amor? Porque senão... né? Então,
hoje eu já vou avisar aqui que eu já vou passar, tá? E aí a gente vai falar mais um pouquinho, tá ok? Entendido? Então vamos lá. A lesão do tendíneo muscular se dá por quê? Porque ele é o meridiano mais superficial que eu tenho de todos. O Eiti é a energia que circula mais na superfície. O meridiano tendíneo muscular é o mais superficial. Entende? Inclusive, né? O Eiti, ele anda par e passo com o tendíneo. Agora entende, né? Entendam, né? Que o Eiti não circula dentro de nenhum meridiano. O Eiti, ele é como uma Maciosa fala, né? Ele é uma névoa esparsa que vai circundando o seu corpo para te proteger. Ele circula 24 horas de um lado, 24 horas do outro, parará, mas, não é o caso, não é aula de Eiti, mas entenda, o Eiti protege o seu corpo contra os agentes externos. Vamos falar do Eiti no domingo, na aula de estações, porque é ele quem tem a responsabilidade de nos proteger. Mas, entendam, o Eiti, ele não tem meridiano próprio, ele circula, ele é grudado, ele está assimilado ali na superfície da pele e vai circulando aí, fazendo o processo de proteção. O tendíneo muscular tem relação com ele, por quê? Porque os dois estão na superfície, entende? Os dois estão na superfície da pele, e no caso o tendíneo muscular ele tem ramificações que chegam e envolvem os músculos, tá? Ok, seguindo. A lesão do tendíneo muscular vem então pelo excesso de uso, levando ao trauma, e também vem pela própria condição onde eu não tenho o alimento do músculo chegando, nem o próprio alimento, que é o alimento do tendíneo muscular, que é o Yin-Ti. Então, para resumir, para não ficar confuso, o Yin-Ti tem que chegar no músculo, não chega porque está denso. O Yin-Ti não chegando no músculo, o músculo fica fraco. A fraqueza muscular oferece mais oportunidade para a lesão, e a lesão muscular vai ser um processo ou um procedimento, ou vai ter um processo ou um procedimento relacionado à contratura muscular, que veio lá da fraqueza, ou, mas pode vir de um alongamento excessivo, pode vir de várias situações, mas o que você tem que entender é que tudo isso vem ou acontece por um excesso de problemas relacionados ao passo pâncreas, ao estômago, e normalmente se esse problema vir direto desse órgão, dessa víscera, eu vou ter a preocupação como um agente patógeno psíquico causando tudo isso. Entendido? Dando sequência ao segmento aqui, agora entendam que a contratura muscular tem os pontos ASH são pontos de dor relacionados ao tendíneo muscular. Qual é a regra para trabalhar e tratar esse problema muscular? Onde eu tenho a contratura, eu tenho a fraqueza. A regra é ponto Chin, Ion e U, ponto de reunião e os pontos ASH. Então, essa situação toda que eu estou falando aqui, onde você tem uma lesão muscular e você quer tratar com o tendíneo, você vai tratar com a regra do tendíneo, a regra é bem simples, não tem complicação. Mas o tendíneo colateral, o tendíneo superior, o tendíneo profundo. Gente, vai na regra simples. Pega o livro da Edneia, aquele atlas bem grosso dela, que lá tem a anatomia dos tendíneos musculares. O livro dela é um atlas grosso, que tem o nome de pontos de acupuntura, uma coisa assim, eu não estou lembrado, mas é um melhor aí que eu vejo para a gente poder localizar exatamente a anatomia desse tendíneo muscular. Por quê? Porque a anatomia do tendíneo muscular tem relação com o local da lesão. Então, se você tem um músculo lesado, aquele tendíneo também vai ser lesado ou já estava lesado. Regra para tratar tendíneo, simples. Ponto Chin, Ion, Iu, ponto de reunião e ponto Ashi. Não mais, não pega vaso maravilhoso, não pega mais nada, é só isso. Professor, agora eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma lesão muscular, eu tenho um problema, eu tenho dor na coluna, na cervical. Se você não tem comprometimento ósseo, você tem um comprometimento muscular. Você pode usar, ou você está perguntando agora, eu posso usar o tendíneo para tratar a tensão muscular na região cervical? Sim, desde que, repito, desde que você não tenha um comprometimento da estrutura óssea. Por quê? Porque quando você já tem um comprometimento da estrutura óssea, você tem um comprometimento já da energia ancestral, do rim, aquela questão da osteoporose. Mas se não tiver, pode e deve. Então você pega lá, ponto Chin, Ion, Iu, ponto reunião
e ponto ASH. Ponto TIM e ON-U de qual meridiano? Do meridiano que passa pela musculatura paravertebral. Qual é? Bexiga. Então você pega o ponto bexiga 67, bexiga 66, bexiga 65, pega o ponto de reunião dos 3 meridianos tendinomusculares da perna, que é o ID18, tá aqui, e além disso, pegue os pontos ASH na coluna. Quantos? No máximo 3, tá? No máximo 3. No máximo 3. Não, 3 não, no máximo 4. 2 de cada lado, se for o caso. Se não, você pega no máximo 4. Por quê? Quanto menos agulha, mais efetivo e mais forte é o trabalho e o tratamento. Então, quando é que eu vou usar tendíneo? Quando há lesão muscular. Por quê? Porque tendíneo é o meridiano que vai fortalecer, que vai proteger, que vai dar condição para haver contração muscular. Quando o baço tem problema, todos os tendíneos vão ter problema, porque os músculos terão problema. Esse raciocínio está correto? Vocês entenderam esse raciocínio? Dá um ok aí para eu poder fazer, porque como é muita matéria, né? Como é muita coisa, vocês vão me falando aí se o raciocínio está certo. Eu quero passar para falar de outro assunto, porque senão o tempo aqui não dá. É muita gente. É muita pergunta. Então, enquanto você vai vendo aí se o pessoal está entendendo. Pessoal, ó, nós estamos aí com 80 pessoas ao vivo. Vamos ver se a gente chega a 100 para bater um recorde. Domingo eu quero essa sala lotada para nós falarmos sobre a influência das estações. Domingo, dia 26, né? Domingo, dia 26, às 8 horas. A gente vai ter uma aula ao vivo aqui no Facebook. Vamos falar sobre a influência das estações nas nossas energias. Lembrando que segunda-feira, 7h29, tem uma matéria no blog, inclusive, falando que do outono, o outono chegou aí e vocês precisam começar a perceber, nós acupunturistas, como que a estação do ano modifica a nossa própria energia para a gente poder responder ao paciente, tá? Por quê? Aqui eu ainda não estou atendendo, eu estou mais estudando outras formas aí de trabalhar, mas quando eu estava atendendo, chegava o outono, o paciente chegava com pneumonia, com secura no pulmão, pele desidratada, pele seca. Então, ó, passar aquele hidratante, recomendo o hidratante da Lore aí, que na minha opinião é o melhor do mercado, porque tudo que tem dentro dele realmente tem, né? Porque hoje em dia a gente não pode confiar em muita coisa, tem muita marca aí que engana a gente, mas enfim. Então, essa aula vai ser domingo às 8 horas. Então a gente quer lotar a aula aí para difundir os conhecimentos, para a gente poder explicar a medicina chinesa. Todo mundo entendeu o tendinho muscular? Qin, Yon, Yu, reunião, ponto ASH. Pessoal, uma sessão, se você fizer de forma coerente, certinha, bonitinha, 15, 20 minutos você deixa as agulhas, depois faz uma ventosa, tranquilinho, uma sessão você já recupera o que não recuperaria em várias se você não utilizasse procedimentos corretos, tá? Garanto a vocês. Diante de tudo que eu estou falando aqui, ó, nós então entendemos como é e como acontece esse mecanismo todo de patologia da questão da muscular, e agora vamos entender que todo componente muscular também tem essa relação com o baço, e além disso, agora nós também temos outros problemas, como por exemplo a tensão muscular. Uma fadiga muscular, uma fraqueza muscular ou uma contratura pode levar à tensão? Pode, mas eu quero aqui diferenciar para poder explicar um outro mecanismo patogênico, que é o seguinte. Quando eu tenho o fígado envolvido no processo aqui, no processo de desequilíbrio, de distúrbio, de disfunção muscular, eu vou ter uma tensão muscular exagerada. Por quê? Porque o fígado, ele trabalha com uma situação chamada regularidade e irregularidade. Ou o fígado é regular, logo você tem a cabeça harmônica, você tem os pensamentos fluidos, tranquilos, né? Você está lá bem na sua casa, você pensa com calma, você medita, né? O fígado está ótimo. Quando você tem um equilíbrio mental, o fígado está ótimo. Entenda, passividade, não impor, não fazer colocações, não deixar a vida te levar, não quer dizer que você é equilibrado não, tá? É o contrário, é a vesícula sua que está fraca, toma cuidado, tá bom? Então, o fígado é regularidade, harmonia. Porém, quando o fígado vai ficar ou está desequilibrado, vem, por quê? Por conta da irregularidade. Falei isso lá na aula de mágoa.
Então, essa raiva vinda da frustração deixa a energia balançando lá do fígado, o fígado fica irregular. Aí, quando o fígado fica irregular, a energia do fígado fica irregular, isso é repassado para o sangue. O sangue tem energia yin e energia yang. No momento que o sangue tem energia yin e yang, e essa energia irregular é passada para ele, essa agitação energética, ó, agitação, deixa eu colocar aqui, essa agitação energética faz com que haja a separação da energia yin da energia yang. Aí, meus amigos, o que vai acontecer? Lembra do yin qi chegar no músculo? Ele não vai chegar agora, não é porque ele está estagnado no meridiano por conta da comida úmida, do bolo que você comeu, ou do brigadeiro que você comeu. Não, ele vai estar estagnado, sabe por quê? Por conta que o fígado, de forma que foi atingido pela irregularidade causada pela raivinha, não permitiu, ou separou esse yin desse yang. Então o yin qi fica lá, e o yang, para onde que ele vai? Ele sobe. Aí o paciente vai ter o quê? Básico, gente. Paciente de fígado é básico. Dor de cabeça. Vai no simples. Não inventa moda. Vai no simples. Vai no simples. Vai no simples. O paciente vai ter dor de cabeça. Anota aí. Pega a caneta. Anota. Pega a caneta que escreve. Anota no papel. Anota na cabeça. Na mão. Problema de fígado é básico. Dor de cabeça. Insônia. É clássico. Problema do fígado. E se for mulher, problema menstrual. Entendeu? Daí, você tem o quê? O yin qi ficou preso dentro do sangue porque o yin separou do yang. Esse yin qi lá no sangue, ou melhor, lá no fígado não sai, o sangue está estagnado. A língua lateral fica vermelha, ou vermelho escuro. E o yang qi, subiu, vai te dar dor de cabeça e vai te dar insônia. Entendido? Entendido? O que é isso? Não mas vai atrasar um pouquinho. Tá tudo bem aí? O pessoal tá tudo bem aí? Tá, tudo bom. Tá achando a aula incrível. Hã? Achando a aula incrível. Fala mais alto. O pessoal tá adorando a aula, achando a aula incrível. Ótimo. Então, esse outro mecanismo de lesão que leva a essa tensão muscular, não que aquela outra não levasse, eu estou explicando de uma outra forma agora por uma outra via. O fígado foi lesado pela raivinha e essa raivinha causou irregularidade que veio da frustração, o yin qi separou do yang, o yang subiu, o yin ficou lá no fígado, eu não tenho alimento pro músculo. E o músculo fica tenso por quê? Porque eu tenho yin qi dentro do músculo, ele não sai, então fica aquela tensão muscular, até porque eu estou nervoso, e a pessoa nervosa tem que ter um tônus muscular elevado, porque a pessoa nervosa quer lutar, ela quer, luta e fuga, né? Quer lutar, não quer fugir. Então, se ela não tiver a musculatura com tônus elevado, ela vai ter problemas. E ele confunde isso, por conta que a raiva, né, deixa você preparado, adrenalina pura, irregularidade, yin qi dentro do fígado e yang qi fora para ter movimento, você começa a ter essa tensão muscular, porque, de novo, o nosso amigo yin qi não chega para fazer o processo ou o procedimento dele. Só que a maioria dessa tensão é em cima, então é do diafragma para cima, e essa condição leva a tensão na musculatura do pescoço, leva esternocleidomastoide, leva problema na ATM, leva até mesmo a tensão no orbicular do olho, que traduz, às vezes, até pelas próprias sinusite, leva a tensão no trapézio e, problema no ombro. Então, tríade para problemas no fígado nesse assunto que estamos conversando hoje. É relacionado à tensão muscular de toda a musculatura do diafragma para cima e ombro. Então o cara tem dor de cabeça, o sujeito tem insônia e o sujeito vai ter problemas no ombro. E na época, lá em 2014, quando começou esse processo mais grave aí da crise, começou a ter muito paciente, muitas pessoas com problemas no ombro, e a gente localizava essa condição da frustração, da agitação mental, da própria raiva com o sistema político, né? A, B, C, D, qualquer partido aí, né? Não interessa qual, mas o pessoal começou a ficar muito transtornado, e esse transtorno levava a hábitos de vida não tão saudáveis, como, por exemplo, o alcoolismo. Enquanto o baço pâncreas é lesado por conta do glúten, dos alimentos úmidos, o fígado é lesado pelo álcool. Aí eu respondo aquela pergunta que eu fiz lá no início da aula do jogador de futebol, que você falou assim, professor, mas então o jogador de futebol é preocupado, ele ganha tanto dinheiro, não é preocupado não. Se dinheiro tirasse preocupação dos outros, hein? Silvio Santos estava bem. Silvio Santos, esses ladrões aí que estão roubando, esses políticos aí, né? Tá tudo roubando.
tudo rico, né? Agora tá tudo aí na cadeia. Fala. Ok, eu entendo. Aham, eu entendo. A Lohane tá falando que tem muita pergunta, tá pedindo para eu agilizar o passo aqui, né? Porque senão a gente começa a conversar, até porque, né, o Faustão... Porque as perguntas eu posso explicar Hã? mais. Você pode falar alto, por que você tá cochichando? É porque nas perguntas... A cochicha, gente. Agora, fala mais do que eu fico cochichando aqui, eu não escuto. Entendeu? Fala de novo. Se você responder as perguntas, você vai ter outra forma de explicar Tá, mais. tá bom, obrigado, senhora, viu? Faustona. Aí o povo tá falando, por favor, as perguntas. Calma, calma. Ô, vocês também? Chega aqui em casa já, ué. Calma, deixa eu falar aqui, deixa eu falar um pouquinho. Aí, então, a tensão muscular leva a esse processo que vai subir, né, o Yanti vai levar a dor no ombro. Aí esse povo tá nervoso lá por causa do sistema político. Tinha até uns que vieram a ser atendidos por mim que estavam preocupados em ser preso mesmo, viu? Tá nervoso, que, nossa, eu vou ser preso, como é que eu faço tal. Aí dá o problema no ombro, tá? Como que você vai tratar? Aí você pode ter duas oportunidades agora na tensão muscular. Ou você trata no padrão convencional, buscando a raiz do problema, que é a raiva, e trata também de forma secundária a estrutura física, ou você pode também tratar no início com tendinite muscular. Você escolhe, faça o teste. Eu particularmente prefiro fazer o quê? Quando eu tenho um procedimento onde tem dor de cabeça, insônia e dor no ombro, eu pego alguns pontos para o ombro, porém o trabalho primário, o tratamento primário é para a questão do fígado. Equilibra o fígado, deixa ele reguladinho, depois você vai para o músculo, depois você vai para a emoção. Eu faço isso, quer dizer, você separa o trabalho em curto, médio e longo prazo. É isso que eu estou explicando isso lá no curso de combinações inteligentes, vai ser pauta do segundo módulo. Quer dizer, você vai selecionar o que é prioridade a partir das suas experiências e da demanda do paciente e você pode tratar dessa forma. Quando for tratar a questão muscular local, tendinite muscular, ou se não, ventosa com sangria. Sai dessa, não inventa tratamento. Tratamento dos Cavaleiros do Zodíaco, tratamento Buda, tratamento... Não, gente, não caracteriza ponto de acupuntura com nome, não. No máximo que nós podemos fazer, o fulano de tal descreveu no livro tal essa forma de trabalhar, como por exemplo os pontos fantasmas. O Sun Xiao Mo lá falou dos pontos fantasmas pela primeira vez 200 anos depois de Cristo. Tá? Mas não Buda, 3 Buda, não dou 3 reis magos. Não. Vamos ser sucinto. Fisicamente, tendinite muscular, ventosa com sangria. Acabou. Faz isso pra você ver. Você simplifica o negócio. Ok? Ponto ASH. Ok? Tá bom. Então, dor de cabeça associada a problemas musculares e dor no ombro, trata o fígado, depois trata o resto. Não deixa eu ser mais rápido aqui. Tensão muscular. Tendinite, o procedimento é o mesmo, só que o problema agora é que os tendões não estão recebendo suprimento energético do fígado, causado, sabe pelo quê? Frustração. Tá aí, pessoal, ó. Quem tem muita tendinite, tem tendinite recorrente, é frustrado. Tem que fazer duas coisas, não é mudar de emprego não, tem que repensar a vida. Por quê? Porque se muda de emprego, fica frustrado porque não gosta da chefe. Aí se mudou de emprego porque não gosta da chefe, agora eu mudei de emprego, agora eu vou trabalhar independente. Aí não gosta porque não tem horário para cumprir. Aí fica aquela trenheira, né? Aquela frustração constante. Vai ter tendinite pro resto da vida. Tendinite segue o mesmo padrão. Porém, entendam, o componente emocional, ele estará relacionado ao processo patológico, à disfunção muscular ou qualquer outra, desde que o processo seja recorrente. Não é porque eu tenho uma dorzinha muscular, não é porque o atleta sofreu uma contusão ali ou aqui, que ele tem um procedimento ou processo emocional agindo como um fator de causa, entendam? Mas entendam também, jogador de futebol toma uns goró, ele toma uns goró, fica nervosinho, ele bate na mulher, ele briga não sei com quem, nervosinho, então vai seguir esse padrão aí, tá? Preste atenção. Eu quero, para terminar aqui, ô patroa, seguinte, para terminar aqui, eu quero citar o Ronaldo Fenômeno, em 2001 ou 2000, não lembro, ele rompeu o tendão patelar numa finta que ele foi fazer lá num jogo, acho que na Internacional. Ele tinha acabado de recuperar de várias lesões, o cara estava tendo lesão, sabe onde? Na musculatura adutora de coxa, a adutora de coxa, ou músculos adutor de coxa, são os principais músculos dos membros inferiores que são nutridos pelo baço. Por quê? Porque os adutores são a musculatura, a região anatômica por onde passa o meridiano do baço.
Aí, minha senhora, que você está aí pensando, ou seu paciente, que acumula celulite na face medial da perna, não é à toa, porque o baço pâncreas está lá, porque você está comendo muito açúcar, tá? Denunciou já, entendeu? Celulite na parte medial da perna é açúcar puro, né? Tem açúcar puro ali. A pessoa tem celulite ali porque o baço pâncreas passa por ali. Então, Ronaldo Fenômeno, em 2000, não lembro bem, ele teve essa lesão do tendão patelar, uma lesão grave. Nunca na história desse planeta, nunca teve alguém com uma lesão tão séria, daquele modo que foi, né, óbvio. Eu acredito duas coisas. Primeiro, ele, o nosso atleta lá, o Ronaldo, ele é terra, né, porque o cara, ele era metal, porque era pobre, não comia direito, não alimentava direito, E quando ele foi pro Cruzeiro, ele teve que fazer uma consulta médica para tirar a berna da cabeça. Ixi, ele não comia, o menino passava fome, só bebia água de esgoto, você tá cheio de parasita, tudo que você comer, o parasita consome. Magrinho, metalzinho, franzininho, entendeu? Você pega um jogo dele aí pra você ver, em 95, 94, 92, não, eu tô velho já, 92. Bem, aí, só que o cara é terra, olha o tamanho que ele tá hoje, ele não consegue emagrecer, já viram? Ele é terra, rostão redondo, careca, barrigudo. Então o que acontece? Naquele dia da lesão dele lá no começo lá em 2001, sei lá, 2002 não foi porque foi a Copa, né? Foi 2001. Lá naquela época, ele teve, eu tenho certeza absoluta disso, aquele dia exato, ele estava com um ponto aberto da hora do nascimento dele com problema. Você tem, eu tenho, todo mundo tem, um dia do ano que é melhor não sair de casa, que é o local, é o momento em que o seu ponto aberto está mais aguçado, vamos dizer assim. Não tem nada de cabalístico aqui, não tem nada de numerologia, astrologia, não, isso é simples. Eu explico isso no curso de Vasos Maravilhosos, na aula online de Vasos Maravilhosos, tá? Tem um módulo que é Biotipologia, Vasos Maravilhosos e ponto aberto à hora do nascimento. Tem um dia do ano que nós não podemos sair de casa. E dá para calcular isso, não é difícil também não. Aqui não dá para eu ensinar porque tem que ter uma calculadora. Mas bem, então aquele dia eu acredito que ele, o Ronaldo Fenômeno, estava com o ponto aberto da hora do nascimento dele aberto mesmo, literalmente aberto, tendencioso, né, a absorver mais a energia patógena, rompeu o tendão patelar, uma lesão gravíssima, depois ele recuperou e ganhou a Copa lá pra gente. Mas neste exato instante, ele só conseguiu melhorar esses problemas recorrentes de adutores no momento em que o ortopedista dele, que é um francês, levou ele, mandou ele num dentista. Sabe por quê? Porque ele tinha foco inflamatório bacteriano no siso. E o foco inflamatório é na gengiva. A gengiva é mucosa. Quem domina mucosa? O professor Eduardo sabe disso, que ele me ensinou. Só isso também. Estômago. Então ele teve um problema na mucosa do dente siso que não permitia que a estrutura ou a energia chegasse, a energia do estômago e do baço, chegasse aos músculos. Enquanto ele não conteve o foco inflamatório, ele não melhorou. Ele não melhorou. Então esse raciocínio aqui, eu escrevi um artigo na época sobre isso, eu tinha 20 e poucos anos, não publiquei não, porque na época não tinha como publicar, você tinha que ser amigo do revisor, ou senão você tinha dinheiro, tinha que ter dinheiro para publicar. Não publiquei. Eu sei, eu vou responder as perguntas, não preocupa não, deixa eu contar meu caso aqui. Aí, vocês entenderam? Busquem fazer essas correlações, busquem fazer essas relações, o quê? Entender porquê das coisas, e não fique satisfeito com a primeira resposta, tenta entender mais o porquê das coisas. Então eu vou fechar minha aula aqui, que senão eu vou apanhar, presta atenção. Disfunções musculares têm relação direta com baço pâncreas e estômago, que normalmente serão agredidos por uma alimentação úmida causada por excesso de preocupação. A preocupação é dada por um fenômeno emocional, onde eu penso a mesma coisa o tempo todo e coloco nessa mesma coisa, coloco uma informação, coloco nessa informação o negativismo. Aí o desequilíbrio vai ofertar uma estagnação de yin, a energia não chega no músculo, o músculo fica fraco, eu tenho problemas, ou maior chance, ou predisposição a ter problemas recorrentes em relação aos músculos, ok? Ok, tratou com tendinite muscular, show de bola, parabéns, vamos embora. Aí você pode ter também tensão muscular associado a um problema direto do fígado, que não tem, o fígado tem relação com o músculo, mas é uma relação indireta. Até aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui que vocês vão ver. Tem muita gente que fala, fígado é músculo. Não, para. Houve uma tradução errada do Lin Shu
para da literatura chinesa, para a francesa, para a americana, o inglês e depois português. Quem é músculo é baço. Fígado é tendão. Carne é baço. Agora, quando a carne contrai e tem movimento, o fígado está ajudando. Porque o fígado é execução, ação, atividade. Mas é só isso. Carne é baço. Tendão é fígado, ok? Mas o procedimento está aí descrito por mim, então há uma subida do Yang, o Yin fica retido, estagnação, você pode tratar da maneira que você achar melhor, que eu já descrevi no vídeo aí atrás, ok? Então, meu pai, vou responder, Karma, vamos lá. Já estou indo, já vai. Pergunta, vai. Gente, aberta as perguntas agora, fala. André Fontana. Faustinha. Ele tem uma paciente, atleta de handball, com estiramento de coxa, ele quer uma ajuda sua para tratá-la. Estiramento de coxa? Tá, você tem que fazer o seguinte, pensa bem comigo aqui. Para recuperar ele rápido, você vai fazer o tendino muscular. Pronto, acabou. Do jeito que eu expliquei na aula. Faz o tendino muscular, busque saber onde está a lesão, qual é o tendínio, qual é o problema. Na internet está cheio de site, cheio de blog aí que mostra essa anatomia, mas eu confio mais na anatomia descrita pela Edneia, que acho que ela é de São Paulo, eu não conheço ela não. Ela é de São Paulo, ela escreveu aquele livro... um atlas, né? Um atlas bem bacana, bem legal, eu confio nela. Tendino muscular, vai por mim. Tendino muscular e você vai ter um grande resultado, tá? A Maria Honória disse, estou te assistindo no hospital em São Paulo, meu filho fez cirurgia de desvio de septo nasal e garganta. Está com muitas dores, tenho como auxiliar ele quando sai do hospital? Tem demais. Desvio de septo? IG4, presta atenção, IG4 e D18 por enquanto, porque deve estar inchado e tal. IG4 e D18 já vai ajudar bem, tá? IG4 e D18. Adriana TM. Como tratar uma pessoa que tem muita dor na batata e cãibra? Batata dura e tensa. Troca a batata pela banana. Literalmente, entendeu? A batata, no caso, é a panturrilha, como eu expliquei. Ela é tensa porque fica muito tempo em pé, trabalha muito tempo em pé, tem que descansar, tem que sentar, tem que alongar, tem que massagear, tem que comer banana por causa do potássio. Além disso, você precisa usar o tendino muscular e veja se não é a bexiga. Como é que tá a bexiga? É mais velha, não é? Passa roupa, não passa? A dor é à tarde? Final da tarde, dor muscular nas pernas, né? Dores nos membros inferiores, tem que tratar o baço, tá ok? Retorno venoso está fraco, vai ter varize. Baço pâncreas não dá conta de segurar o sangue dentro dos vasos, por isso que ele vai ter problema. Bruna Borrer, poderia falar sobre conduta nas lesões agudas pós-trauma, edema, inflamações e dor? Sim, você tem que conter o edema e tem que conter a dor. Dor você vai conter com tendino muscular. Edema com R2. Independente de onde esteja o edema no seu corpo, o ponto R2 é o melhor ponto para tratar o edema. Desta forma, entenda, essa água, esse líquido, esse edema acumulado, né? Esse líquido vai ter que sair por algum lugar. Então você tem que pegar o R2, aconselho o bexiga 60 que já ajuda a tratar a dor, e você pega também VC4 para ele fazer essa água, esse líquido, esse edema acumulado saia pela função urinária. Lembra aqui agora, presta atenção, bexiga 60 trata dor óssea, VB34 trata dor muscular. Mesmo assim, para edema eu aconselho, porque o bexiga 60 tem uma função terciária que melhora o fluxo das águas. Bexiga 60 com R2, ó, show de bola para edema. Ah, professor, eu quero emagrecer, eu vou tomar um diurético e eu vou pegar o R2 bexiga 60. Larga de ser besta, vai ter dor no coração. Emagrecer não tem nada a ver com edema. Fala. Regina, segundo a MTC, o que são os pontos gatilhos na dor miofacial? O que são? Ponto H. Isso aí o povo fica inventando nome para falar que é dono da informação. Ponto H. Gente, medicina chinesa está à frente de todo mundo aí, ó. O povo fica tentando, medicina chinesa, estuda medicina chinesa e você responde tudo. Thay Ferraz, fale sobre distensão muscular quando trava as costas, entre aspas. Ó, as costas travadas pode ser na coluna, é uma estrutura óssea. Por quê? Porque a musculatura posterior é uma musculatura estática, ela não tem uma tendência a ter câimbra, ela não pode ter câimbra, até porque o tipo de fibra que ele tem é um tipo de fibra que aguenta muito tempo, ou aguenta muito tempo de contração muscular contínua, tá? O travar não é músculo, é coluna, é osso, é hérnia, é estrutura, o disco intervertebral, é o corpo da vértebra, é a disfunção postural. Vai tratar água,
tá? Mas agora entenda bem, se for um problema ósseo e for uma hérnia, você também tem que pegar o ponto R2 com o ponto R23, que vai melhorar a atividade inflamatória ou anti-inflamatória, no caso. O Fábio, Fábio. Esse rim úmido pode acumular no TA médio? Pode. A pança é isso. Só que é uma consequência. Tudo que você for pensar, ô meu jovem, pense o seguinte, tudo tem causa e consequência. Entendeu? Não é o TA médio que vai ofertar a sua pança, é o contrário. A sua pança ou a minha pança, né, ela será ofertada pelo rim úmido no TA médio. Então, a causa é o rim úmido do baço e a consequência é lá, no local. VC12. Pessoal, quem está fazendo pergunta a partir de agora, aguenta um pouquinho, que tem muitas perguntas na frente. Se der no final, a gente responde. Vai lá. Luazinha, professor, quem rege os tendões não é o fígado? Como tratar os tendíneos? A tendinite. Não, você tem razão, você está certinho. Quem rege tendão é fígado. Agora, o meridiano tendíneo muscular, ele é um meridiano, ele não tem relação com essa estrutura, entendeu? Vanessa, onde posso ver mais sobre tendino muscular? O último capítulo do meu livro você vai ter um bom resumo do que é o tendíneo muscular, mas você tem livros pra caramba aí sobre, mas aquela situação, cuidado para não confundir as bolas, porque tem muita informação e às vezes para mim, pelo menos para mim, essas informações sempre foram muito confusas. Eu indico o meu livro, tá? Acupuntura por Fabrício Borges, capa azul, tá? 10 parcelas, 16,50, vai lá no site loja.centrobenesse.com.br. O último capítulo tem lá bacaninha a descrição dos tendíneos musculares e como tratar de maneira simples e eficiente. A Caroline Rego falou que você tem que ir para Fortaleza, porque tem muita gente que admira o seu trabalho. Vamos lá, comer camarão. Adoro camarão. A Solange. Só não como arroz doce, eu não gosto. Como tratar? A Solange falou, como tratar nervo ciático e artrite? Rim. Fala mais do livro aí onde comprar, que a Fernanda Santos está perguntando. Fernanda, é o seguinte, o livro você vai comprar na loja, no site loja.centrobenessere.com.br. Lá tem um livro de capa azul, que é o primeiro livro lançado em 2015, A Acupuntura por Fabrício Borges, e no último capítulo fala dos tendíneos musculares. É claro que até chegar lá tem informação pra caramba, né? Eu gostei muito desse livro, recomendo. Não sei por que não, mas eu recomendo aí pra vocês comprarem, pra vocês adquirirem o livro. A Flor de Maracujá pergunta, recomenda Moxa? Sim. Ana Paula, você está sendo uma luz para os acupunturistas, renovando tudo, show. Estamos juntos. A Alessandra, e quando o paciente é militar e pega peso em academia direto e está com dor de coluna, joelho e ombro? Militar, né, Alessandra? Pensa comigo aqui. Militar, o cara é rígido, né? O cara é tenso, já é na sua natureza temperamental, né? O cara é um sujeito que não é dado a mudar a regra, não. Ele não pode pisar fora da casinha, que senão, né, ofende. Então, o cara que tem um compromisso muito grande com a verdade, com a rigidez, com essas coisas todas, vai ser tenso naturalmente. Aí, se ele tiver cabelo branco, já tiver um problema na sexualidade e tal, é rim, tem que tratar o rim, tá? E pega ponto local, viu? Ponto no joelho, você pode pegar E36 e os olhos do joelho, e na coluna você vai pegar o VG4 com bexiga 23, ó, show de bola. Não esqueça do bexiga 60, e no ombro IG15. A Isabel Esfredo, e sobre a fibromialgia, também trata com tendino muscular? Não. Ou com protocolos para isso? A fibromialgia, você pode tratar a dor naquele local com o tendíneo, mas eu aconselho você mexer no fígado com a terra. Tem uma matéria no blog, tá? Qual é o nome dela? Isabel Esfredo. Ô, Isabel, tem uma matéria no blog sobre fibromialgia, eu explico melhor lá. Vamos lá agora, a pergunta do pessoal começou depois. Quanto tempo, em média, a raiva leva para ser manifestada em dor de cabeça? É boa pergunta, hein? Tem que analisar. Tem que analisar. A física quântica, o médico quântico, esses livros lá, né, medicina quântica, Sheldrake e tal, eles falam que para uma emoção cristalizar no corpo é entre 3 a 7 anos. Eu não falo isso não, eu penso que é menos do que isso, mas eu não posso comprovar, tá certo? Agora, uma coisa é fato, eu falando agora por mim, quando eu trabalhava muito, eu tinha muita coisa para resolver, naquele estresse todo, não durava 10 segundos, né? Era ter um problema, ficar nervoso, bater o pé na mesa e já doía tudo, né? Hoje não, hoje eu fiz muito trabalho com ventosa. O Lohane fez em mim numa época aí,
Nossa, não tem dor nenhuma mais. A Mara Beatriz Nicolau pergunta: Tá. rompimento total do tendão de Aquiles. Pimenta? Rompimento total do tendão de Aquiles. Há 4 meses, difícil cicatrização, ainda aberta, não é diabético. Ó, procura saber mais, digita aí na internet sobre o sangue do dragão, que é um ótimo cicatrizante. É a primeira coisa que eu te falo. Segunda, por que não está cicatrizando? O que está faltando? O que o médico falou? Busca orientação médica sobre essa condição pelo fato de que não é a nossa área, não é a nossa praia. Não é uma coisa generalizada. Porém, eu, se fosse no meu consultório, eu pegaria as agulhas e colocaria circundando esse processo lesivo e faria eletroacupuntura. Entenda bem. Eu prefiro, mas eu faço isso, né? Mas antes eu procuro saber do médico, saber da estrutura, um laudo médico, alguma coisa, por que não está cicatrizando, porque não é normal, tá? Moxa também ajuda. Flor de maracujá. Vou ter o mesmo resultado para edema se eu usar Moxa no R2BB34? Eu não posso afirmar. Essa pergunta eu não posso afirmar porque eu não tenho a prática dela. Para saber se... Porque o calor, entenda bem, existe o calor patogênico, existe o calor que é para melhorar a nossa saúde, existe o calor terapêutico. Então é muito variado, isso depende muito de muita coisa, então eu não posso afirmar, então eu não tenho competência suficiente para responder essa pergunta, não. Últimas perguntas. Esclerose múltipla muscular nas pernas, como tratar? Só nas pernas? Tá. Esclerose? A esclerose múltipla ela tem relação com a umidade, viu? A vitamina D3 ajuda, busca saber mais, se informar mais sobre a vitamina D3, mas você tem que tirar a umidade. E40, BP9 e BP6 ajudam na eliminação da umidade. Veja como é que estão as fezes. As fezes estiverem secas, esse protocolo é o melhor. A Michele Abrantes, tratamento para desvio dorso-lombar com tensão muscular nessa região. Tendíneo. A Mônica, tratamento para TM. Esse tratamento é bom, ó, ID18, E7, E5, E6, E5. Fala de novo. Fala de novo. Por quê? Porque ficou confuso. Vai. Quem falou? Você que falou? Pronto, então. E5, E6, ID18, vou de novo, ID18, E5, E6, E7 e IG4. Você vai pegar, é claro, o vaso maravilhoso, né? E é lateral. Se é lateral, você está usando a referência do corpo, então é lateral, você pega TA5VB41. Show de bola. Eu uso muita ventosa aqui na minha TM, fica aquela marca lá, o povo não acha meio estranho, mas mesmo assim, eu não vou ficar com dor, eu não sou besta. A Tânia fala para você falar sobre vitiligo, ela tá me pedindo para você falar sobre vitiligo. Vitiligo? Isso. Inicialmente aqui de cara, né, porque se vocês fazem umas perguntas, eu fico doidinho da cabeça, eu tenho que arrumar resposta. Aí eu posso dar uma dica? Pode, daqui a pouco você pode, depois que o Faustão falar, a Faustona fala. É pra você fazer uma aula especial sobre o problema. Eu faço, a gente faz, com todo prazer. Anota aí pra nós aí. Anotou aí? Você vai falar também do vitiligo, peraí. Uma condição do vitiligo é o frio, tá? Tem que tratar com o moço. Você vai falar não? Então pronto. Ela não quer falar. Mas, Tânia, a gente vai programar uma aula sobre problemas de pele, tá? Fechou, tá anotado. É uma boa dica, O André Zambaldi. Tem um paciente que acorda entre 1 e 3 horas da manhã. Fígado. Apresenta sempre cabeça e olhos vermelhos. Fígado. Problemas em falar sobre si. Calor. Começou a dizer que sente muito rancor e raiva por conta de um relacionamento há meses que acabou. Esquece essa mulher. Quando Uai, não é? generosidade a ele... Ou senão, pode ser o homem também, não tem problema. A sexualidade dele não importa. Quando o André demonstra solidariedade, generosidade a ele, sempre chora muito. Por onde começar? Nossa senhora. Deixa eu coçar meu olho aqui, como é que é? Começa no fígado, tá? Fígado. Agora a pergunta, que não quer calar. Essa verbalização da mágoa e do rancor veio depois da acupuntura ou antes? Se veio depois, quer dizer, você fez a acupuntura, ele começou a verbalizar isso, quais os pontos o senhor utilizou? Anota. Gente, acupunturista tem que ter um caderno do lado, anotar as coisas, não fica trem ao léu, não. Vai lá, pica o ponto, vai fumar um cigarro. Eu conheci uma pessoa que fumava um cigarro depois do paciente sendo tratado, falava que melhorava a energia dela. Para com isso. Entendeu? O paciente tem que ter um caderno, você vai anotar os pontos e você tem que justificar por que você anotou aqueles pontos, por que você pôs aqueles pontos. Por quê? Porque na próxima sessão o cara melhora e você não sabe justificar, porque já passou o tempo, aquele contexto, aquela energia ali não tem mais, não existe mais, você não sabe o que acontece. Tá? Então, o senhor aí, essa fala assim mais agitada não é pro senhor não.
mas anota tudo aí, porque se é antes, né, se ele não verbalizava a mágoa nem o rancor, e você fez a acupuntura, verbalizou, esse protocolo é bom para isso, então você anota, no próximo você usa. E agora, onde começar? Eu começava no fígado, vamos diluir isso aí, né? Ele bebe, ele não bebe, como é que é? Assiste a aula de mágoa e rancor do domingo passado, talvez possa ajudar. Nevralgia do trigêmeo, a Tânia pede. IG e TA para começar a conversa. Acabaram as perguntas e só um acréscimo. O pessoal que gostou, a Marilana também gostou do tema problemas de pele. Hein? Ok, então problemas de pele a gente vai organizar para a semana que vem. Eu vou ver aqui como é que tá a agenda aqui nossa, tá? Porque eu não mando em nada aqui, porque eu só falo e respondo e faço e trabalho. O povo aí que manda. Se der certo, pessoal, quarta-feira a gente faz uma live sobre problemas aí, ó, tá vendo? Tô falando pra vocês que eu não mando em nada. E tem gente que falou para levar a Lori para São Paulo. Falei que a gente vai levar a Lori A para São Lori? Paulo. E tem venda online, falei. Tá. Pessoal, então vamos lá. Para finalizar aqui, a Lori é a empresa da minha esposa, né? Minha também, claro. Ela não me sustentar. Então vamos me ajudar aí. Vocês compram os produtos que são maravilhosos. Eu indico mesmo, não é porque é dela, né? Nem nossa. É porque realmente no conteúdo que fala, o que fala que tem dentro do frasco, tem. Porque o povo inventa, nossa gente, a gente vê cada coisa nessa vida que eu vou te contar. Mas enfim, então um produto com resveratrol, com pó de pérola, não tem no Brasil nenhum produto que tenha pó de pérola que seja autorizado pela Anvisa. O resto é bobagem. E o dela é preço acessível, preço justo, tá? O pessoal tá aí adorando o produto, não tem aquela publicidade, convencer as pessoas. Muito bom. A Isabel também falou. Tá vendo? Ela entra na minha frente, aqui ela fala, ela não deixa eu terminar aqui de falar. Então, gente, ó, nós vamos levar a Lori lá para São Paulo, sim, com certeza. Também a Lori tá patrocinando, quero ver se ela passa um dinheiro para mim para poder fazer o evento lá. O Instagram da Lohane é Lohane R. Leal. Vai escrever aí no Facebook, vocês irem lá e curtir e ver. Tem o Facebook da própria Lori, L-O-R-E, tem muita informação. Entendam bem, o Centro Benesse e a Lori são duas empresas que não têm um compromisso de atribuir venda à informação, é o contrário. A gente divulga informação, a gente publica informação. A venda, o comércio, a compra é uma consequência dessas informações. Vocês vão lá, acessem por curiosidade o Facebook da Lori e vejam lá uma publicidade sobre a comparação da margarina com a manteiga. Tá? Vocês vão ver do que eu estou falando. A gente expõe informação e com honestidade, com transparência, tá certo? E claro que a gente erra, é óbvio, mas não temos compromisso com ficar fazendo aula ao vivo para vender coisas. Não, eu estou falando para vocês o que eu faço, o que eu deixo fazer, tá certo? Site lorioficial.com, tá? Acesse lá que vocês vão ver. Nova linha saindo aí em julho aí, vocês vão ver bacanérrimo, tá certo? Espuma, aromaterapia, linha para barbear, para limpar a pele, né? Tô usando aqui fazendo teste, tá funcionando porque minha pele, tadinha, melhorou muito com a esposa da Lori. Gente, então, ó, 8h22, já estourei o tempo aqui. Um grande abraço, obrigado. Lembrando, domingo, dia 26, 24, 25 e 26, às 8 horas, no Facebook de novo, com o tema alterações das energias, né, desequilíbrio energético causado pelo clima, pelas estações do ano. Quero todos vocês aqui. Fiz um compromisso com o pessoal do centro, a gente bateu o recorde de audiência no domingo. Então, ó, espalhe a notícia, já vou divulgar isso agora no Facebook. Um grande abraço, obrigado por me aguentar aqui falando durante 1h20. E ó, São Paulo, 26, 27 e curte combinações de pontos, espero vocês, ok? Um grande abraço, até a próxima. E tchau, tchau. Amor, aqui, ó, tchau para o pessoal. Tchau, pessoal, muito obrigada. E eu vou continuar participando com vocês. Vai mesmo. Nossa, que beleza, né? Tchau. Para.